Expedição Via Brasil continua em terras fluminenses. Oportunidade agora de falarmos mais uma história da caprinocultura, a caprinocultura leiteira, com ciclo fechado, da produção do leite até a produção dos queijos do consumidor final. Nós estamos aqui no município de São Gonçalo, aqui na sede onde funciona a queijaria Rancho dos Sonhos. Tivemos a oportunidade de conhecer o Capril Quatro Açudes, município de Tanguá, aproximadamente 60 quilômetros daqui. Eu estou aqui com a zootecnista e futura médica veterinária, já em breve, Karina Bezzi. Karina, obrigado por receber a Expedição Via Brasil. É um prazer a gente poder estar aqui para contar essa história e conhecer esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui. Prazer é todo nosso de receber vocês aqui. A gente fica muito grato pela visita. Karina, falando um pouco aí da história, né? Como é que foi a ideia de vocês entrarem na atividade da caprinocultura leiteira? Você é zootecnista de formação, agora já aí partindo para veterinária. Também é uma atividade familiar, né? Tem todo mundo envolvido aí no processo. Como é que começou essa história? Quem veio primeiro, a queijaria ou a caprinocultura? Como é que funcionou isso? A caprinocultura veio primeiro, né? Eu, quando comecei a fazer a faculdade de zootecnia, na verdade, eu queria trabalhar com cavalo. Eu queria trabalhar na área de equino. E durante o curso eu fui, né, gostando mais da parte de ruminantes e eu quis trabalhar com, na verdade, bovino de leite. Aí eu tentei estágio no setor de bovino de leite da faculdade, não consegui. E aí me encaminharam para o setor de caprinos. Falou assim, fica lá nas cabras, quando a gente tiver uma vaga aqui na bovina, a gente traz você. Aí eu falei, tá bom, tudo bem. Aí eu fui pro setor de caprinocultura. No primeiro dia que cheguei lá, me apaixonei. Paixão à primeira vista, né? Paixão à primeira vista. Aliás, é uma história recorrente por onde a gente tem passado, né? Paixão à primeira vista, e fiquei lá, estava fazendo quase um mês no setor de caprinos. E aí veio a responsável e falou assim, olha, tem uma vaga lá na bovino, vamos? Aí eu falei, não quero, posso ficar? Ela, não tem problema, se você quiser ficar, você fica. E aí fiquei fazendo estágio no setor de caprinos da faculdade. Toda a graduação você ficou lá na caprinocultura? Isso, desde o meu quarto período até o final, eu fiquei lá na caprinocultura trabalhando. Bendita a hora que a vaga não tinha? Bendita a hora! E aí o meu pai, né, nessa época que eu tinha falado que queria trabalhar com vaca, né, com bovino de leite, ele já tinha ficado todo animado, já tinha comprado os animais, tudo para botar lá na fazenda. E aí eu virei para ele e falei, então... Uma pequena mudança. Eu consegui um estágio na caprinocultura e me apaixonei pelas cabras, eu quero criar cabra. Ele, não tem problema, então a gente vende as vacas e compra as cabras. Aí a gente foi, vendeu as cabras, comprou as cabras, aí ele falou assim, a única coisa que eu quero de você é o esterco, porque eu quero fazer o composto. Então, né, meu pai sempre foi de me estimular muito a fazer as criações, porque como ele é engenheiro agrônomo, ele queria ter o esterco para fazer o composto orgânico para usar nas plantações dele, né. Então a gente fez toda a implantação da caprinocultura, eu fiz todo o projeto. O meu projeto de conclusão de curso foi o planejamento da nossa caprinocultura que a gente tem lá em Tanguá. Então, enquanto você estava ali na graduação, você já veio utilizando do estágio, da expertise, da consultoria da universidade para estar montando o projeto. Isso, o meu orientador, ele era um orientador que a área específica dele era de planejamento agrícola, né? Então ele me ajudou todo o projeto de construção do galpão, como seria o galpão, se a gente faria intensivo, semi-intensivo, né? Todo esse processo eu fui conversando com ele, a gente visitou outras propriedades no Rio, né? Ele me levava, que ele conhecia outros produtores. E aí com ele a gente foi fazendo todo esse planejamento, desde a implantação, né? Como que seria, qual alimentação a gente iria usar, o que a gente precisaria plantar, como faria a estrutura, até o planejamento financeiro, que seria em quanto tempo a gente ia conseguir recuperar o investimento feito. Então tudo isso eu fiz durante a graduação. Uma graduação aplicadíssima, né? Isso. De fato, mão na massa, né? Já massa. Vislumbrando lá na frente, se tivesse com a Beca e o Canudo, já era sair dali pro curral? Eu saí, literalmente, da graduação já com as cabras chegando a minha colação foi, se não me engano, foi em dezembro, foi dia 3 de dezembro. Dia 2 de janeiro as cabras estavam chegando na propriedade. Fantástico, bacana.
É interessante ver, quer dizer, vem toda essa dedicação efetivamente que a gente pôde ver, conhecendo o trabalho que vocês estão fazendo no Capril, e aqui também a oportunidade que a gente veio para conhecer aqui a queijaria, um envolvimento familiar com muita dedicação, muita paixão efetivamente pela área, né, cara? Sim, com certeza. E lá, né, além dessa eu estar à frente lá da Capril, né, meu pai também sempre estava lá junto, ele ajudou toda a parte de construção do Capril, né, ele ajudava, que ele tinha mais tato para falar como seria a obra. E depois ele que atualmente ele também assume toda a parte de alimentação dos animais, de parte de forrageiras, né? Então ele que maneja a capineira, plantação de milho, tudo com ele. Eu fico com os animais e meu pai fica com a parte agrícola, né? E a sua irmã Alessandra fica efetivamente hoje na parte administrativa com vocês? Isso, a minha irmã aqui na queijaria, ela trabalha na parte administrativa e financeira. Minha irmã é formada em administração pela UF e está fazendo contabilidade agora. Tudo amarrado, né? Vocês estão vendo amarrado. Aí. A máfia, hein? E aí, ela ajuda aqui na queijaria nessa parte, né, de administrativo e financeiro. E lá na propriedade ela também tem a criação dela, né, a plantação. Ela trabalha com uma plantação de tomate no sistema Tomatec, que é um tomate em cultivo sustentável. Perfeito. Que é o fruto ele sai sem resíduo de agrotóxico, apesar de usar um pouco de defensivos na lavoura, o fruto ele sai limpo e é comprovado pela Fiocruz. Quer dizer, tem um selo de qualidade ali, efetivamente. Nós tivemos a oportunidade de ver, de conhecer esse trabalho. É outra área já de atuação extremamente interessante também. Isso. Né? E aí lá na fazenda ela fica com essa parte de tomate, ela também faz molho de tomate. E aqui na queijaria ela ajuda a gente com a parte financeira, né, e administrativa. Como é que é esse trabalho em família e equipe? Ao mesmo tempo é um desafio, mas é interessante ver essa interação, essa integração, né? A gente pode ver vocês todos interagindo, etc. É um trabalho, como é que você vê esse dia a dia de vocês trabalhando? Olha, às vezes é complicado, né? Sai uma faíscazinha? Às vezes sai uma faíscazinha, são opiniões, né, às vezes divergem um pouco, então como é em família, às vezes, né, sai aquela complicaçãozinha, mas grande parte do tempo funciona as coisas bem, né, a gente consegue se entender, cada um sabe... A divergência é importante até para o crescimento, né? Sim, né? E também cada um mais ou menos já sabe o que tem que ser feito, a área que atua, né, então também a gente não se esbarra muito, né? Tipo, cada um fica um pouco na sua área, quando é uma coisa geral, a gente senta, conversa, decide, o que a gente vai fazer, qual o próximo passo. Fantástico. E aí a gente continua assim. Karine, por onde a gente tem passado com a expedição, é comum a gente perguntar, né, para os produtores, dentro de uma linha do tempo, quais foram as dificuldades de implantação. Você começa a atividade de uma forma extremamente planejada, quer dizer, antes de você ter o primeiro animal, você veio pensando no primeiro parafuso, no primeiro detalhe, no planejamento das instalações, planejamento alimentar, visão de negócio, pensando, né, em taxa de retorno, tempo de retorno do investimento. Você, de fato, antes de ter o primeiro animal, já sabia exatamente qual era o trajeto que você ia percorrer. Mas mesmo assim, teve alguma dificuldade da implantação? A teoria é uma coisa, a prática é outra? Muita dificuldade, muita coisa. Muita coisa que a gente planejou no meu trabalho de conclusão de curso, no papel a gente pensou numa coisa, quando foi colocar na prática não funcionou muito bem e a gente teve que reorganizar. Né? Por exemplo, o que você lembra de uma coisa que marcou bastante isso? Que marcou muito foi a parte de intensivo e semi-intensivo. O meu trabalho de conclusão de curso, a gente pensou num sistema semi-intensivo de criação. Só que quando a gente foi implantar lá, a gente teve muito problema de ataques de animais na região. E aí, hoje em dia, a gente trabalha com ele intensivo. Todo intensivo, como a gente tem a oportunidade de ver. Quer dizer, antes disso, o semi-intensivo era uma ideia. Era uma ideia. Mas aí, o predador foi um problema? Predador, cachorro. Muito cachorro, a gente teve ataque de cachorro com animais. Aí não teve outra opção a não ser. Aí hoje em dia os cachorros já convivem com elas, é tudo tranquilo, mas aí a gente já fez toda a instalação, já tá tudo certo, né? Ficou tudo no intensivo, a gente acabou mantendo.
A gente tem um projeto de, no futuro, talvez fazer algumas, não todas as categorias, mas algumas categorias lá em semi-intensivo, né? Talvez a categoria de cabritos, marrãs, né? As mais novinhas, cabras secas, mas as cabras do leite a gente provavelmente mantém no intensivo. Até por ser um animal que tem um sistema digestivo extremamente acelerado, né? Tem uma fisiologia, por ser um animal de pequeno porte, em alta produção, quer dizer, realmente tem uma exigência nutricional nessa fase de produção muito grande. Muito grande. Eles sofrem também muito com verminose, então o controle teria que ser muito bem feito para não atrapalhar a produção, né? É verdade. E lá, a gente, querendo ou não, a gente sofre um pouco com calor, porque aqui em São Gonçalo e em Tanguá é muito quente e elas são, a cabra sânia é mais para uma região fresca, né? Então, no verão, elas sentem bastante calor. Quando a gente solta elas, de vez em quando a gente solta, a gente vê que elas sentem calor e elas querem voltar para dentro na área fechada. Isso. É verdade. Porque lá a gente fez um planejamento. A gente fez planejamento com o pé direito bem alto, para realmente ficar mais fresco, com a verniz. Aí tem aqueles sombrites em volta também para diminuir a incidência dos raios solares. Então foi tudo pensado para fazer um ambiente, até do clima, né, já conhecido, um ambiente mais confortável para elas. Karine, falando aí dos 3 pilares, né, nutrição, sanidade e reprodução, né, em que pese você ter todo esse cuidado do planejamento, né, como é que foi essa parte da implantação, né, e você dominar cada uma desses processos de nutrição, de sanidade e de reprodução, pensando nesse fluxo de produção de leite para queijaria? A nossa parte de nutrição foi assim, que a gente teve mais facilidade, digamos assim, né? A gente teve um pouco de dificuldade em conseguir encontrar os suplementos necessários, né? A alimentação necessária para conseguir fazer a ração que a gente queria. Então, no começo, a gente teve um pouco de dificuldade de encontrar soja aqui na região. A gente encontrava o fubá para comprar, mas a soja era difícil. Mas, né, a gente sempre conseguiu, a gente dava o nosso jeitinho, e eu, como era zootecnista, eu formulava a ração, e a gente fazia a ração na própria propriedade e servia aos animais. A gente não teve muito problema com isso. A gente teve um problema logo no primeiro ano nosso com sal mineral, que a gente não encontra sal mineral para caprinos aqui na região. Então a gente teve que fazer testes com qual sal mineral a gente conseguia trabalhar. E nessa época a gente teve problema, a gente tentou usar um sal de ovinos, né, misturado com sal branco para dar uma equilibrada, mas a gente teve muito problema na reprodução dos animais. Influenciou diretamente na reprodução. Influenciou diretamente na reprodução. É interessante você comentar isso, que a gente sempre tem chamado a atenção do produtor da importância da mineralização, né, não só na fase de crescimento, mas principalmente para que haja uma reprodução eficiente e um alto índice de fertilidade das fêmeas. Né? Isso. E você sentiu na pele lá o problema? Na pele. Logo na nossa primeira estação de... Muita cabra falhada? Muita cabra, algumas falharam, alguns nascimentos, a gente fala, distóxicos, né? Alguns cabritos formados de forma errada, então a gente teve cabrito que nascia... Uma formação mesmo, Uma formação, né? uma formação. Uma formação fetal mesmo, influenciando essa formação. Isso. E aí, pesquisando, a gente descobriu que uma das causas poderia ter sido o sal. A gente mudou o sal, e aí as cabras que estavam para parir mais para frente, a gente não teve mais nenhum problema. Já foi conseguindo corrigir isso aí. Corrigir. Outro detalhe, você comentava aqui, a gente tem percebido aqui, rodando aí o estado do Rio de Janeiro, já estamos aí completando, né, 30ª visita aqui no estado, a gente tem percebido também essa dificuldade com relação ao custo dos insumos para a formulação de ração, né? Soja, trigo, milho, de uma certa forma, tem um preço bem maior aqui no estado do Rio, por não ter a produção no estado, né? Vem tudo de fora, né? Tudo de fora, isso. Então tem um custo aí já um pouco mais representativo, né? Sim, é um custo bem alto. A gente, né, como eu falei, a gente fazia a nossa própria ração na propriedade, então a gente comprava tudo, a gente comprava fubá, comprava soja, comprava suplemento mineral, misturava tudo na propriedade e servia aos animais. Só que estava ficando com um custo muito alto pra gente, e aí a gente resolveu buscar alternativas, e hoje em dia a gente trabalha com ração comprada direto da fábrica. Já ração pronta, formulada especificamente para as categorias de acordo com o que você precisa? Infelizmente não.
A gente tem usado até, assim, não é o ideal, mas a gente usa uma ração de vaca de leite. E aí a gente suplementa, né, com que a gente faz um balanceamento. Ok. Né? A gente tem agora uma empresa fazendo ração específica para caprinos. Ok. Mas ela não entrega ainda no Rio. Perfeito. Se eu não me engano, está entregando só em Minas. Perfeito. Então, né, a gente ainda entrei em contato querendo comprar, mas eles falaram, a gente não entrega. Eu falei, ai meu Deus. Então a gente continua com a gente está comprando ração pronta para bovino de leite. E a gente faz as correções aí através de suplementações. As correções necessárias. A parte de reprodução, pensando aí na produção de leite, você hoje aqui no Laticínios, nós vamos ter a oportunidade de conversar daqui a pouco sobre os produtos. Aliás, diga-se de passagem, com essa mesa montada, você já viu a dificuldade que vai ser sair da mesa, né? Pra gente com essa conversa vai ser longa. Mas falando em produção de leite, você tem já um mercado que você está abrindo, a gente vai falar de mercado daqui a pouco. Como é que está o planejamento da reprodução pensando no produto final? A gente lá na propriedade tenta fazer 2 estações de reprodução no ano, né? Que é a estação natural, que elas entram normalmente em cio na propriedade lá em março, abril, maio. Então elas estão tudo parindo agora, acabaram de parir, tem uns 20 dias começou a estação de parto lá na propriedade. E aí a gente tenta depois fazer uma estação no final do ano para elas estarem parindo ali em março. Dividindo, né? O rebanho em lotes, 2 lotes. Isso. Agora que um está secando, o outro já vem entrando. Porque a cabra, ela é poliéstrica estacional, né? Então ela só dá assim nos dias curtos, que a gente chama. Então aqui no meio do ano, junho, julho, agosto, a gente tem muito problema com falta de leite aqui na queijaria. Então a gente normalmente tenta fazer um estoque grande de produtos antes de chegar nessa fase, né? Para não deixar o cliente sem um produto, né? Isso. E aí a gente deixa esse leite que a gente consegue em menor quantidade para fazer os queijos, os queijos frescos, né? Que é o queijo frescal, o queijo feta, são queijos que eles não têm uma durabilidade muito alta. Então a gente faz o estoque dos outros queijos que duram mais e deixa esses queijos para fazer mais nessa época agora. Isso. Você tem feito esse trabalho com fazendo essas 2 estações, né? Você está trabalhando hoje mais com luz ou com hormonal? Como é que você tem trabalhado isso? A gente faz lá na propriedade hormonal ou então efeito macho. Com luz a gente não tem trabalhado ainda. Então no começo do ano a gente não precisa, que elas entram no cio natural, né? E no final do ano a gente deixa o macho separado o ano inteiro. E mais ou menos em outubro, novembro, a gente começa a trazer esse bode para perto dos animais. E normalmente em 40 dias, assim, elas começam a abrir cio. Você percebe alguma diferença em percentual de fertilidade de uma estação para outra? Tem tido uma diferença ou vocês já conseguiram chegar num ponto que elas estão bem equilibradas? Não, normalmente a percentual de fertilidade das 2 estações já está bem equilibrado. Só que normalmente o lote que a gente usa no começo do ano, né, que faz na estação natural, ele é maior do que o que a gente tem no final do ano. Perfeito. A gente ainda não conseguiu fazer um lote uniforme, né? Tipo, metade do rebanho no começo e metade do rebanho no final do ano. Isso a gente ainda não conseguiu ajeitar, digamos assim, né? Para conhecer um pouco mais dos detalhes desse trabalho e a gente continuar falando desse trabalho do Capril antes de efetivamente entrarmos, no próximo bloco nós vamos falar exatamente de todo o trabalho da produção e pensando nas estratégias dessa comercialização e da verticalização da produção Capril 4 Açudes e aqui também da queijaria Rancho dos Sonhos. Você sabia que a verminose pode causar grandes prejuízos na sua criação? A verminose resulta em maior mortalidade, menor desempenho reprodutivo, redução na absorção de vitaminas e minerais, menor ganho de peso e baixo crescimento dos animais. Mas existe uma solução eficaz: Bioverme. Com o uso diário e contínuo de 90 a 120 dias, Bioverme garante o controle biológico dos eumintos. Bioverme deve ser fornecido via alimentação animal. É uma inovação no controle biológico de eumintos, permitindo o controle da verminose sem o uso de produtos químicos. Aumente a rentabilidade do seu negócio de forma natural e segura para humanos e animais. Escolha Bioverme e veja a diferença na saúde e desempenho dos seus animais.
Karine, a parte nutricional tem todo um manejo organizado também aqui, né? Como é que é o dia a dia do manejo aqui com a parte nutricional dos animais? Aqui a gente faz a nutrição deles 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde, né? Na parte da manhã a gente retira todo o restante de comida que sobrou do dia anterior, faz o arracionamento com a ração, depois que elas terminam de comer a ração, a gente passa colocando a silagem e espalha, né? Na parte da tarde, a gente vem só completando a alimentação delas, né? Completa um pouquinho agora e antes de ir embora ele também dá mais uma completada de silagem, né? Para passar o resto da noite. E também faz mais um arracionamento delas nesse período. A gente percebe aqui que ficou um trabalho interessante. Você fez uma pista central aqui de trato, né? Que facilita o manejo, utilizando a própria pista como coxo, de forma que os animais têm acesso aí e facilita todo o manejo, tanto de fornecimento quanto de limpeza, né? Isso, a gente optou porque a gente chama realmente de pista de alimentação, né? A gente não utiliza coxos nos animais maiores, só nos menores, exatamente para facilitar essa higienização, a retirada da comida, né? De um dia para o outro. Então a gente, né, vem de manhã, passa a vassoura, tira tudo, passa a pá. Então fica bem mais fácil de limpar e as cabras, elas também se adaptaram bem, né? Elas conseguem se alimentar de forma adequada e a gente não teve nenhum problema com isso. A gente optou por isso porque quando eu fiz estágio, onde eu fiz era coxo de cimento e a gente tinha muito problema na hora de limpar os coxos para retirar a comida velha. Então às vezes não faziam a higienização correta, não tirava, ficava alimento velho. Né, e acabava fermentando ali e às vezes a gente tinha problema por causa disso. Muitas vezes até de desperdício, né? Porque a cabra é muito seletiva, né? Sim. Se não fizer uma higienização adequada, muitas vezes ela deixa de comer para o resto que fica no coxo. Né? Deixa de comer mesmo. E uma coisa também que elas são muito curiosas, né? Então quanto mais a gente movimenta aqui, mais a gente mexe na comida delas, elas voltam a comer, né? Então por isso estimula, que a gente também... Né? Isso, a gente passa o dia, às vezes a gente não completa, mas vem mexendo na ração para elas voltarem a comer, né? E aí é um manejo também que a gente faz aqui para estimular a alimentação. E a gente vê que elas estão bastante ambientadas. É um animal que fica muito facilmente condicionado, né? Sim. No dia a dia, que facilita. E essa altura que você colocou aqui desse bloco em relação ao piso, né? Você não tem nenhum problema de contaminação, os animais não defecam, nem urinam também na área. Não. Tem essa distância adequada, né? Isso, às vezes a gente tem alguns problemas quando os animais estão ainda muito novinhos, às vezes eles conseguem passar um ou outro pelo meio dessas tábuas e aí eles acabam, né, defecando aqui no corredor. Mas são poucos casos e, assim, quase nenhum. Pontual, realmente. Pontual, a gente não tem nenhum, né? Nunca teve problema nenhum por causa disso. Perfeito, então nós estamos vendo aqui o manejo alimentar, né, com os animais recebendo aí a silagem de milho, né, aqui agora no período da tarde, e os animais vão recebendo aí alimentação de acordo aí com as categorias, né, nas diversas baias aqui, que a gente vai mostrar um pouco mais do rebanho. Karine, falando um pouco aqui das instalações, o que você destacaria, né, e o que você mostraria para a gente aqui do sistema que vocês implantaram na propriedade? Então, a primeira coisa que normalmente é pergunta rotineira pra gente, a primeira coisa que a gente explica é que o nosso caprio, a gente optou por fazer ele no chão, né, sem ser aquele aprisco suspenso. Então ele é um aprisco que a gente utiliza a cama, ele foi todo embaixo da cama, ele foi feito com cimento poroso, então é um cimento que deixa passar a urina, água, qualquer coisa que caia. E a gente usa a cama, né, para fazer o conforto dos animais e não deixar a cama muito úmida, né? A gente fez ele com esse pé direito bem alto, porque aqui é bem quente no verão. Então esse pé direito alto com o lanterninha aqui no meio proporciona um conforto térmico para os animais, deixando esse ambiente um pouco mais fresco. Os sombrites laterais a gente utiliza para barrar um pouco a chuva e também diminui um pouco o vento, porque os animais são bem suscetíveis à ventania, né? Uhum. Então, essa utilização. A gente tem, são 10 baias, 5 de cada lado, cada baia tem seu próprio bebedouro, e a cada 2 baias a gente tem a instalação externa de um saleiro, onde a gente faz a suplementação mineral dos animais, né?
As baias, elas são feitas com a divisória móvel. Então, quando a gente precisa fazer a retirada das camas, a gente vem nas divisórias, levanta, retira a divisória, retira todos os animais e vem com o trator fazendo a retirada dessa cama e facilita muito o nosso manejo, né? Que a gente consegue... Fica muito interessante, né? Quer dizer, você tem aqui as baias, todas elas subdivididas, né? Como você falou, são baias, de cada lado você tem 5 baias, isso, mas que te permite retirar todas as divisórias para limpeza e o trator vem de fora a fora raspando toda a baia, é isso? Isso aí. Aí que a gente vai acompanhando, quando a cama chega na altura, né, lá de trás do bloco de cimento, a gente fala que está na hora de retirar. Então a gente retira os animais da baia, retira as divisórias e vem com o trator retirando toda a cama antiga. E aí faz toda a higienização para entrar com uma cama nova. Bastante prático, né? Bem funcional, né? E facilita muito a questão, principalmente da mão de obra, né? Do manejo do dia a dia. Né? Sim, sim, com certeza. E você fez aqui uma pista central, né? De trato, uma pista de trato, quer dizer, com as divisórias, saleiro, bebedouro, cada baia com a sua estrutura adequada. Né? Isso. Vamos conhecer um pouco mais o detalhe agora do manejo do rebanho, né? Entendendo um pouco como é que é feita a separação e o trabalho aqui do rebanho Capril 4 Açudes, aqui no município de Tanguá. Karine, como é que é feito o trabalho aqui do manejo do rebanho em si, com as diversas divisões que você trouxe aqui para dentro do galpão? A gente tem lá nas baias, as primeiras baias lá são as baias de cabritos e novilhas, né? Então são cabras novas e cabras que ainda não pariram na primeira vez. E depois a gente faz a separação dos lotes por tamanho do animal e produção. Então, nossos animais mais produtivos estão sempre juntos numa mesma baia, respeitando um tamanho, né? Porque às vezes tem um animal que ele é muito produtivo, mas ele é um pouco menor e a gente não consegue juntar botando com cabras maiores porque dá disputa, né? Então, a gente respeita a produção com o tamanho do animal, né? A gente tem, de certa forma, na raça Sânia em especial, uma dominância de algumas cabras sobre as outras, né? Sim. Como é que você tem trabalhado essa questão também? A gente aqui em cada baia, a gente nota que tem uma cabra que é a dominante de cada baia e elas já sabem o local delas, né? Então, às vezes, elas abrem o portão e saem. E aí elas mesmas já sabem qual é a baia delas, onde elas têm que voltar. Às vezes uma cabra entra na baia da outra, a gente já percebe logo porque essa dominância, né, já vai em cima, então a gente já olha e fala, essa cabra não é dessa baia. Né? Então a gente sabe que tem essa dominância, a gente sabe a primeira que vem comer, a primeira que entra na ordenha. Tem sempre a cabra que puxa todo o resto, né? Então cada baia tem a sua cabra dominante. E quando a gente precisa fazer o manejo de trocar uma cabra de uma baia para outra, a gente troca, fica acompanhando, né, para ver se as outras não vão muito em cima dela, né, se elas vão aceitar bem. E aí a gente vai fazendo esse manejo de sempre tentar deixar o lote mais homogêneo possível, com a produção parecida. É uma questão realmente de observação e de monitoramento, né? Isso. Para não ter problema, que essa dominância venha a ser um problema de fato. Né? A gente já teve aqui um problema em uma baia que a dominante não estava deixando a outra comer. E ela foi emagrecendo, a gente reparou. Aí a gente trocou a cabra de baia e não teve mais problema. Na outra baia ela ficou bem, mas a gente sabe que não podia deixar essas duas cabras juntas, né? Elas também têm esse comportamento delas. Perfeito. Então aqui o manejo com a separação dos lotes aqui, nos diversos lotes, em função da produção, né? Também em função da ordem de parição, com as primíparas separadas, e a observação da dominância para organizar os lotes aqui e o manejo do dia a dia aqui no Capril. Karine, manejo de recria, como é que tem sido o seu trabalho aqui, da recria até o momento da cobertura com os animais aqui no rebanho? Assim que a gente desmama elas, né, a gente já separa, a gente começa separando um pouco, além de idade, separa por tamanho, né, então a gente tem as cabras que são um pouco menores, né, e as cabras que são um pouco maiores, então a gente vai fazendo essa separação
para conseguir um lote uniforme, para nenhuma dominar muito a outra e ficar ainda mais desuniforme, né? Então a gente tem esse lote aqui, que é um lote que as cabras ainda estão um pouco menores, né? Ainda não atingiram o peso ideal para a cobertura, então são cabras que a gente ainda vai precisar deixar elas um pouco mais de tempo na nutrição, né? Deixar crescer um pouco mais antes de entrar na fase reprodutiva. E aqui do lado a gente tem um lote, né? Que são os animais que já estão com peso e idade ideal para cobertura, né? Elas já estão com uma faixa aí de quase, em média, 30 quilos, que é o peso que a gente faz aqui na nossa propriedade para reprodução. Né? Elas já estão com 30 quilos e mais ou menos estão com uns 8 meses, 9 meses. Então esses seriam os dois critérios que você utiliza. A idade acima de 8 meses, pesando pelo menos 30 quilos. Isso. Tá? Então, E principalmente o peso. Às vezes o animal ele é um pouco mais novo, mas ele conseguiu desenvolver bastante. Às vezes ele consegue entrar na reprodução mais cedo. Nesse caso, esse lote que nós estamos vendo aqui, um lote também recém-desmamado, você está esperando exatamente atingir essas duas condições. Isso. Idade e peso. Esse lote aqui deve estar com uns 4, 5 meses, né? Ok. Então ainda vai precisar crescer um pouquinho mais para poder entrar na reprodução. Perfeito. Como é que é o seu critério de desmame? Que você desmama com que idade e peso? Como é que é feito o critério? A gente tem começado o processo de desmama com mais ou menos 2 meses. A gente começa o processo de desmamar, vai diminuindo o leite gradativamente, né? E a gente tenta desmamar elas mais ou menos com uns 17, 18 quilos, né? Algumas a gente acaba desmamando um pouco mais leves e algumas acabam ficando um pouco mais pesadas. Mas uma média do lote. Perfeito. Então, o manejo de recria, nós estamos vendo um lote recém-desmamado, com animais aí na faixa dos seus 4, 5 meses, e um lote já próximo aí de entrar no período de cobertura, na próxima estação de monta, animais que já estão aí com 8 meses, acima de 30 quilos, as fêmeas que já entram agora na primeira cobertura. Karine, vem um momento também extremamente importante, né, que é o manejo pós-cria. Né? Na capinocultura é muito comum o aleitamento artificial, né? Como é que é feito o trabalho aqui, o cuidado, né, de preparação desse leite e amamentação efetivamente? Aqui a gente faz o aleitamento artificial com bicos para mamadeira pet, né? Então a gente consegue comprar esses bicos na internet ou numa loja agropecuária. A alimentação a gente faz o aleitamento 2 vezes ao dia, logo cedo de manhãzinha e um pouco antes da ordenha da tarde. Então eles vêm, fazem o aleitamento e depois voltam para a baia onde eles estavam. Como é que é feito o volume? Você define essa quantidade do nascimento até o desmame? Né? Você tem uma alteração no volume, no número de vezes de aleitamento? O número de vezes a gente só altera quando vai ter o desmame delas, né? Mas a gente começa dando 500 ml mais ou menos de manhã e 500 à tarde. E até elas fazerem mais ou menos um mês e pouquinho. E aí a gente começa a dar 1 litro de manhã e meio litro à tarde. Né? Okay. E aí fica até elas fazerem 2 meses. Com 2 meses a gente começa a diminuir o leite novamente. Então a gente começa a voltar para 500 ml, e aí depois dá dia sim, dia não, e vai, né, diminuindo gradativamente o leite. Enquanto isso a gente vai aumentando a quantidade de ração e de forragem que elas se alimentam. E aí até o desmame você vem fazendo essa redução, né, até fazer um corte definitivo do leite. Isso, e aí a gente vai sentindo também, às vezes alguns animais eles sentem mais esse desmame, e a gente acaba mantendo eles um pouco mais e desmama alguns com um tempinho um pouco antes, né? A gente vê quem está respondendo melhor ao desmame. A partir de que idade você começa já a fornecer tanto ração quanto volumoso? Com 10 dias a gente já começa a botar o volumoso no coxo, e a ração com mais ou menos em torno de 20 dias a gente começa a entrar com a ração. Perfeito. Estou vendo aí o aleitamento artificial aqui dos lotes de fêmeas, especificamente esse lote, né, da aparição até o desmame com aleitamento artificial e os cuidados necessários aí até o efetivo desmame do lote. Aqui a gente está preparando as nossas mamadeiras, né, para servir os cabritos e as cabritas. A gente faz a ordenha dos animais, retira o leite
e faz um tratamento térmico nesse leite para diminuir a quantidade, a carga de bactérias e viral, né? Então a gente aquece esse leite até uma temperatura mais ou menos de 60 graus, 65, deixa um tempo, guarda ele, esfria. E quando a gente vai servir para os animais, a gente reesquenta ele até 35 graus, que é a temperatura que os cabritos, né, fazem o aleivamento. Essa preparação prévia do leite, visando exatamente esse controle, né, de enfermidades que possam ser transmitidas via leite, você faz aí uma pasteurização lenta e depois só aquece para fornecimento. Isso aí. Bom, tem um detalhe aqui, eu queria aproveitar que os meninos estão com a gente aqui, que são os responsáveis por todo esse trabalho aqui. Como é que é esse trabalho do nascimento até eles acostumarem na mamadeira ali? Muito difícil de fazer? Simples? Como é que funciona? Não, depende muito do filhote, que aqui o filhote nasce num dia, nós separamos no outro. Tem uns que pegam o bico fácil, outros demoram mais um pouco. Esse aqui que ter já... Então tem uma escolinha na mamadeira que tem que ter. Paciência, tem que ter calma. Em média, quantos dias até eles pegarem sozinhos na mamadeira ali? Uns 3 dias ele já tá pegando ali já. 3 dias já vai direto para lá. Então esses 3 primeiros dias, bastante paciência. Tomar um chá de erva cidreira para ficar calmo, tranquilo. Então, vamos ver ali a oportunidade, né, de dar preparação. E agora os animais que vão ser soltos lá, como os meninos estão comentando aqui, tem que ter toda essa preparação, essa escolinha para os animais acostumarem aí a pegar a mamadeira desde o início. Depois fica aí fácil, né? Quer dizer, aprendeu, ele já sabe, a hora que solta lá já vem direto para cá fácil, né? Soltou e vem direto, já sabe já. E a gente vê que ficam bem condicionados, né, Carlinhos? Os animais já têm essa, né, já habituam muito fácil nisso, né? Sim, eles já aprendem rápido, depois que aprende já fica rotineiro, né? Eles sabem o horário que é a mamadeira, se você atrasa, eles reclamam. Então eles já sabem onde que é, soltou, eles já vêm, já mamam, já entram de volta para onde vão dormir, o local onde vão ficar. Então é um manejo trabalhoso, né? Mas que com o aprendizado deles ficam um pouco mais tranquilos, né? Que eles mesmos já vão para os lugares que tem que ser feito. Nós estamos vendo aí todo esse trabalho do cuidado pós-parto, né? E aí o manejo com aleitamento artificial, tanto dos machos quanto das fêmeas, até o momento do desmame, que aqui é feito aproximadamente aos 60 dias, com 18 quilos de peso vivo, aproximadamente em média, né, Carlinhos? Isso. Ela nessa faixa. E aí fazendo todo esse controle, né, da quantidade por animal até a fase do desmame. Karine, manejo sanitário, como é que tem sido o seu trabalho aqui de controle de sanidade do rebanho? A gente faz o controle de raiva e clostridiose através de vacinação. A raiva a gente faz anualmente, normalmente agora foi mais ou menos em maio, julho que a gente faz. E aí junto quando a gente faz raiva, a gente faz a primeira dose de clostridiose, né? E depois a gente faz uma segunda dose de clostridiose, tenta fazer 6 meses depois, para fazer o controle delas, né? Você faz a vacinação de clostridiose 2 vezes ao ano? 2 vezes ao ano, isso. A gente tenta também sempre fazer um mês antes delas começarem a parir, né? Que aí já passa uma imunidade através do leite também para os filhotes. Então nessa segunda dose ela vai normalmente próximo da aparição. Isso. Nesse momento que você faz. Isso. Então você faz a de raiva 1 vez ao ano, clostridiose 2 vezes ao ano. Né? Algum outro controle, alguma outra enfermidade que eventualmente você tem necessidade de fazer? A gente faz controle também de verminose. A gente, sim, 1 mês antes também delas parirem, a gente entra com vermífugo em todas as cabras prenhas. E durante o ano a gente vai acompanhando, fazendo a farmácia e aí vermifuga em casos pontuais. Tipo, o animal que precisa a gente vermifuga, os que não precisam a gente não faz a vermifugação. O calendário vacinal é fundamental, né, Karine, para ter realmente um controle e manter a sanidade do rebanho, para dar condições de produção e também de bem-estar animal, né? Sim, com certeza. Em relação ao recém-nascido, como é que é o trabalho do nascimento? Também existe algum trabalho, por exemplo, de cura de umbigo, de vacinação? Como é que você faz esse trabalho? Sim, assim que os animais eles nascem, né, a gente faz a cura do umbigo. A gente separa eles da mãe, faz a cura do umbigo.
Normalmente a gente não faz o corte, só mesmo passa o iodo, a gente só corta quando fica muito grande, faz a cura, pesa os animais assim que eles nascem e volta para ficar com as mães, né? E depois a gente faz toda a parte de aleitamento e tudo, e quando eles estão com mais ou menos 30 dias, a gente faz a vermifugação e a vacinação dos filhotes. Aí a gente faz vacinação para raiva e para clostrídio com 30 dias e depois faz o reforço com 60. Então é feito esse manejo com os recém-nascidos, né? Cura de umbigo, né, o aleitamento artificial com devido controle e a vacinação, tanto verminose quanto a clostridiose, também feita aí com 30 dias, a dose de reforço 30 dias depois. Isso. Vamos falando aqui um pouco sobre manejo sanitário do rebanho aqui no capítulo 4 Açudes, no município de Itanguá, com a criadora Karine Belas. Karine, planejamento alimentar. Você está num sistema intensivo, as cabras presas o tempo todo, né? A gente costuma brincar que nós somos garçom dos animais, é levar trato no coxo todo dia, né? Isso aí. Então há necessidade realmente do planejamento alimentar. E você falava para a gente da estratégia do plantio de milho para silagem. Isso, aqui a gente tem algumas áreas separadas na propriedade para o plantio de milho. Atualmente a gente está com 6 áreas para plantio, né? E a gente tenta fazer sempre o rodízio dessas áreas. Então a gente plantou uma área, espera mais ou menos 35 dias, faz um plantio de uma área nova para sempre estar fazendo o plantio, né? E sempre ter o milho para a produção da silagem dos animais. Essa aqui é uma área que ela já está pendulando, né? Então é um milho que daqui a mais ou menos 30 dias ele deve estar chegando no ponto para fazer a silagem. E a gente tem o nosso sistema de plantio, todo ele com irrigação por aspersor. Então o nosso plantio todo é feito, né, com sistema de irrigação para ajudar no desenvolvimento dos animais. A gente faz adubação foliar e adubação em linha para também melhorar a produtividade desse milho. A gente aqui na região, né, como em qualquer outro, a gente tem o problema da estação, né? Então aqui a gente plantou esse milho no inverno, então é um milho que ele não cresce muito, né? Ele não desenvolve muito. Você vê que ele fica numa altura um pouco menor, a produtividade dele é menor do que comparado ao milho que a gente planta, né, no final do ano, na estação de verão, que às vezes passa aqui e tampa a gente não consegue nem ver, né? Mas a ideia é realmente aproveitar a área, aproveitar que você tem um sistema de irrigação, em que pese a gente ter um inverno com a temperatura um pouco mais baixa, mas ainda assim nós estamos numa região que faz muito calor durante o dia também, né? Sim, então essa amplitude térmica ele consegue desenvolver, né, por causa do sol que faz durante o dia, mas ele sente bastante a noite fria, então por isso que ele não consegue desenvolver tanto, mas a gente ainda consegue produzir devido aos dias quentes. E você tem produzido essa silagem e você tem armazenado ela de que forma? A gente produz a silagem aqui e a gente já faz ela ensacada, então a gente colhe e já ensaca. Okay. E esses sacos a gente armazena no campo mesmo, a gente lona eles e, né, a lateral a gente coloca pedra, terra para evitar rato, né, outros tipos de preá que a gente tem aqui, coelho, que tudo entra ali para então, pegar a silagem. E armazenada em sacos facilita muito o manejo do dia a dia do trato, né? Você tira aquela quantidade e abre aquela quantidade de sacos que efetivamente você vai precisar para o dia, né? Isso, a gente aqui até chegou a fazer um projeto para fazer o silo em trincheira, mas a gente acabou desistindo exatamente por essa facilidade da silagem em saco dá pra gente, né? Que a gente vai ali, pega o saco, abre o saco e já serve, né? Ele dá um trabalho maior na hora de ser feito, porque tem que ensacar, né? Mas na hora do trato diário ele ajuda bastante a gente, porque já está ali mais prático para ser utilizado. Perfeito. Nós estamos conversando aqui com a zootecnista Karine Belas. Planejamento alimentar fundamental para manter a alimentação dos animais em quantidade e qualidade durante todo o período do ano. Aqui a gente está numa área de milho que foi recém-plantada, deve ter uns 30, 45 dias, né? É um milho que ainda está se desenvolvendo. E ali atrás, como vocês podem ver, é uma área que o milho já está maior. Daqui a uns 40 dias a gente deve estar colhendo ele para fazer a silagem, né? Então a gente tenta fazer esse manejo
de estar sempre plantando uma área nova, enquanto a outra está desenvolvendo, e tem uma outra área já com o milho no ponto para ser ensilado, para realmente a gente estar sempre com alimento para os animais. Mas alimentação suficiente para o rebanho o ano todo, sempre com a margem de segurança também, né, cara? Isso aí, a gente tem a ideia de produzir mais do que a gente precisa e quem sabe daqui a pouco tá vendendo silagem também para os produtores. Acaba sendo uma segunda fonte de renda da propriedade. Isso também, aí. Né? Ali tem um detalhe, você comentava com a gente aqui que você já teve a oportunidade de passar aqui na propriedade um ano de seca muito severa, né? Quer dizer, e a gente sempre costuma brincar com os produtores que seca é igual carnaval, tem todo ano, né? A gente só não sabe se vai ser mais intenso ou menos intenso. Então, por isso o planejamento é fundamental, né? Isso, por isso o planejamento, por isso que a gente optou pela irrigação, né? Então a gente tenta fazer todos os nossos plantios irrigados. Tem algumas áreas nossas que não são irrigadas, então a gente só consegue plantar em certa época do ano, mas a gente está tentando fazer essa irrigação em toda ela. A gente também aqui, para manter essa irrigação, a gente faz os açudes para ter água de reserva. A gente tem poços artesianos também para ter essa água para utilização. Capril 4 Açudes, município de Itanguá, aqui no estado do Rio de Janeiro. Planejamento alimentar com a zootecnista Karine Belo. Então, como eu falei anteriormente, a gente usa a silagem sacada, né? E aí a silagem que a gente usa no dia a dia, a gente traz para ficar armazenada aqui dentro. Ela fica nesse quartinho, ó, guardada. E a silagem normalmente dura 1 semana, 10 dias. O restante da silagem, como eu falei, ela fica no campo, lonada, né? Para não nenhum rato entrar ali e destruir. E a gente vai trazendo, né, de pouquinho em pouquinho, armazena, usa, pega mais no campo e vai fazendo esse manejo diário. Como a gente falava, facilita bastante o dia a dia aqui da propriedade, né? Isso. E sem evitar desperdício, né? Sabendo que lá no silo trincheira ou no silo de superfície, há necessidade de você tirar sempre uma camada mínima por dia. Se você não consumir aquilo, acaba tendo desperdício, né? É verdade. Então aqui a gente consegue aproveitar quase que 100% da silagem que a gente produz, né? Sem desperdício nenhum. Perfeito. Então, vendo a estratégia de planejamento alimentar, a armazenagem da silagem com a silagem sacada e a utilização no dia a dia, de acordo com a necessidade do rebanho. Karine, dentro do manejo sanitário, limpeza e desinfecção de instalações é essencial. Como é que é o manejo de vocês aqui? Aqui a gente faz a retirada da cama, né? Quando ela chega na altura do tijolo. Então, quando a cama tá muito cheia, o que a gente faz? A gente retira todas essas divisórias. Todas essas divisórias entre as vaias são móveis. A gente vem e retira essas divisórias. E, assim, só retira. Vai retirando todas, né? Até o final, retira os animais. E vem com o trator. O trator vem passando, retira a cama inteira. Depois que termina o processo, a gente passa a vassoura de fogo no chão, joga calcário, completa com cama nova e aí vem recolocando todos os portões novamente no local. Ficou extremamente prático, né? Você fez um esquema aqui de encaixe, né? Isso. Em cada palanque aqui das divisórias, você tem um sistema de encaixe onde é retirada essa divisória e permite que o trator venha limpando de fora a fora, facilitando o manejo aí do dia a dia, né? Isso, e aí a gente retira tudo. E com essa cama que a gente retira, a gente mistura com o resto de comida que a gente tira diariamente e faz o composto para adubação da capineira, do milho, dos outros plantios que a gente tem aqui na propriedade. Perfeito. Então aí esse detalhe da instalação é extremamente interessante, com o esquema aqui das divisórias que são removíveis e que facilita a limpeza, uma vez que todas elas são removidas até o final do galpão, permitindo a limpeza aqui com o trator, agilizando, né, todo o trabalho e permitindo a higienização de forma adequada. Karine, manejo reprodutivo aqui, Capril 4 Açudes, como é que você tem feito inseminação, monta natural, tem feito estações de monta, como é que é o manejo? Aqui a gente utiliza a monta natural, a gente faz 2 estações de monta por ano, né? Uma que já é no período natural mesmo deles entrarem, então mais ou menos de março até maio, as cabras naturalmente abrem cio aqui, a gente traz elas para o bode faz a cobertura, a gente anota e devolve, né, quando a gente observa o cio. No final do ano a gente tenta fazer uma outra estação de cobertura, e aí a gente utiliza o efeito macho, né, aí a gente faz o contrário, a gente pega o macho
e leva para as baias onde estão as cabras. E lá a gente deixa ele junto e em torno de 40 dias, mais ou menos, as cabras começam a abrir cio. E aí a gente deixa ele cobrir as cabras que manifestam cio, né? Então, a estratégia efetivamente de você ter essas 2 estações de monta para te permitir leite o ano todo. Isso. A gente às vezes precisa fazer o uso de métodos hormonais para a indução do cio, né? Ok. Mas normalmente o efeito macho para a gente funciona muito bem, né? A gente não tem muito problema, mas já teve cabras que a gente não conseguiu fazer que abrisse cio com o efeito macho e a gente optou pelo protocolo hormonal para conseguir fazer a reprodução desses animais. Tem conseguido uma boa taxa de fertilidade aqui do rebanho? Temos. Nossa taxa de fertilidade está... Olha aí. Está mais ou menos chegando aos 90% com a manta natural. Fantástico. Tem um bom resultado aí, tendo aí uma eficiência reprodutiva muito boa, né? Sim, a gente tem pouca repetição de cio também. Normalmente a gente só precisa de uma cobertura, são poucos animais que repetem cio. Você tem utilizado aqui a ultrassonografia para confirmação da prenhez? Tem feito esse trabalho? A gente tenta fazer sempre que a gente pode, mas a gente não tem o equipamento na propriedade, né? Então a gente depende de parceiros que venham aqui fazer o ultrassom pra gente. Perfeito. Manejo reprodutivo Capri 4 açudes aqui no município de Itanguá, no estado do Rio de Janeiro. Bom, Karina, um outro detalhe, né, que a gente teve a oportunidade dessa visita aqui ao Capri 4 açudes, foi toda a preocupação, né, o trabalho que você tem aqui com seus colaboradores de bem-estar animal. Tem vários detalhes aqui que trazem bem-estar animal, né? Eu queria que você falasse um pouco disso e essa sua preocupação, né? Por que do bem-estar animal? Sim, a nossa maior preocupação aqui no início para o bem-estar animal foi com a temperatura, porque aqui é um município que é muito quente durante o dia. Então a gente tentou buscar um pé direito alto, porque traz um conforto técnico melhor para os animais, fazer lanterninha, fazer o uso dos sombrites, né? Que também barra chuva, barra vento. Faz um sombreamento para os animais, então não tem a incidência solar direto nos animais para esquentar o local, né? Outra coisa que a gente está fazendo a transição é a mudança dos portões, das divisórias das baias. A gente está trocando por chapas de metal para impedir a passagem desse vento que causa muitos problemas para as cabras, principalmente pneumonia. Então a gente está fazendo essa chapa de metal para barrar o vento. Em volta do capril a gente tem uma barreira, a gente chama viva, né? Que é uma capineira que é plantada, não é para alimentação dos animais, é simplesmente para fazer essa barreira, essa contenção contra o vento que pode afetar os animais, né? Então a gente está sempre aqui buscando um conforto térmico para os animais, um enriquecimento ambiental. Às vezes a gente coloca algumas coisas dentro da baia para eles, né, distraírem, brincarem, a gente joga uma bola para os filhotes. Então, assim, a gente tenta sempre buscar o bem-estar desses animais para, consequentemente, né, eles estão bem, então eles produzem melhor, produzem um leite com melhor qualidade. Inclusive você tem todo esse detalhe, né, de limpeza de instalações, separação por categoria, número de animais adequado ao tamanho da baia, né, o isolamento térmico, ou seja, tem todo o detalhe que permite que os animais o tempo todo tenham bem-estar animal, né? Isso, foi uma coisa importante que você falou, o número adequado de animais na baia, né? Não adianta a gente botar muitos animais numa baia que não vai ter acesso ao coxo, não vai ter local para deitar, então isso é muito importante, a gente saber a quantidade de animais que a gente pode colocar dentro de uma baia, né, para proporcionar esse conforto para eles, para não gerar estresse, para não gerar briga, né? Então, tudo isso é sempre muito pensado aqui para uma qualidade de vida para os animais. E o bem-estar animal influencia diretamente na qualidade do produto final, tanto o leite quanto a qualidade do leite, para você poder verticalizar a produção, né? Sim, com certeza. Os animais, quando estão com bem-estar, né, eles produzem mais, eles produzem um leite de melhor qualidade também, né? Então a gente acaba tendo menos problemas sanitários, não precisa usar medicamentos, né, não precisa fazer um tratamento, fazer uma intervenção por algum problema. A gente não tem problema de mastite, né? Que tudo isso, quando a gente tem um ambiente estressante, atrapalha a criação e afeta o produto, né, que é o nosso leite. Então, a gente buscando o bem-estar dos animais, a gente melhora o bem-estar, a gente melhora a sanidade, consequentemente, a gente melhora o nosso produto, que é o leite, e no nosso queijo também, né, que fica um produto de melhor qualidade. E por falar em queijos, nós estamos aqui no Capri 4 açudes, no município de Itanguá. Mas a queijaria Rancho dos Sonhos, também aqui
da Karine, criadora, né, aqui falando do Capril, mas nós vamos ter a oportunidade agora de conhecer o outro lado da moeda, que é a verticalização da produção. Vamos lá para a queijaria? Vamos lá. Queijaria Rancho dos Sonhos, município de São Gonçalo, 60 quilômetros daqui. Então nós estamos saindo aqui do Capril Quatro Açudes para conhecer agora todo o trabalho que é feito lá na queijaria Rancho dos Sonhos, no município de São Gonçalo. Expedição BE Brasil, nós estamos aqui em Juiz de Fora, na unidade fabril da empresa Nutriplan Salminas, empresa produtora de rações, de sal mineral, de núcleo proteico para batida de rações. Você que é criador sabe da importância da nutrição no seu criatório. Nutriplan Salminas, empresa parceira da Expedição BE Brasil desde o primeiro estado, Minas Gerais, onde o projeto se iniciou, o Espírito Santo, e agora também no estado do Rio de Janeiro. Você que tem o seu criatório de caprinos e ovinos, que consome rações, que consome sal mineral e também núcleo proteico, dê preferência aos produtos Nutriplan Salminas, empresa do projeto Expedição BE Brasil. Vamos estar levando os produtos, divulgando os produtos por onde a expedição for passar. Conto com a sua preferência para os produtos Nutriplan Salminas. Forte abraço a todos. Fantástico, Karine. Obrigado pela oportunidade. Forte abraço, parabéns. Espero ter a oportunidade de retornar, né, para a gente ver não só mais produtos, tenho certeza que dessa ideia de vocês não vai parar por aqui, tem muita coisa vindo por aí, e ter a oportunidade de conhecer esse desenvolvimento que vocês vão estar fazendo aqui, não só de vocês, como de outros parceiros que vocês já fazem aqui. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Você que acompanha a Expedição BE Brasil, nos siga no Instagram, no Facebook, e também acompanhe o canal do Instagram, né, do YouTube, para você ver todos os vídeos completos, contando a história, mostrando cada uma das visitas que nós fazemos nos vídeos completos no canal do YouTube. Te espero lá, até a próxima.